Olá, galera! Hoje nós vamos começar literatura do terceiro bimestre, volume 3. Igual como foi de língua portuguesa, literatura também vai ser 2 capítulos, né? O primeiro, capítulo 5, Humanismo e Classicismo, vai falar das manifestações literárias nesse período, da poesia palaciana no palácio, né, com a grande classe burguesa, a crônica, o teatro onde surgiu, onde começou, como começou, a importância, por que teatro vicentino, que vem de Gil Vicente, foi o primeiro, falar tudo sobre ele, explicar, mostrar essa importância. O classicismo, também conhecido como renascimento, surgimento, renascer, recomeçar, quais foram as ideias fundamentais nesse período. E no classicismo, lá na Europa, em Portugal, os principais, que foi Sá de Miranda e Luís de Camões. Luís de Camões é indiscutível, é uma literatura clássica, é uma literatura que todo mundo já ouviu falar, então é uma pessoa de grande importância na literatura. E o capítulo 6 vai ser literatura informativa e jesuítica. É aquela que dava informação quando tiveram as grandes navegações, quando foi descoberto o Brasil, a colonização, a Carta de Pero Vaz de Caminha, o papel dos jesuítas, né? Por que literatura jesuítica, e retratar essa colonização africana. No capítulo 5, a gente fala em humanismo, vem de humano, porque toda literatura está ligada à palavra e ao homem. E classicismo, porque é classudo, é classe, é clássico. Aqui a gente pode notar uma primeira imagem, e aqui fica a dúvida, porque isso aqui é arte, mas isso aqui é na dança ou isso aqui é, como é na primeira pergunta, no esporte? Então a gente parte daqui e aí começa a refletir uma concepção, né, harmoniosa do homem, da figura humana. Essa figura, ela está dançando ou está no esporte? Ou ela está praticando, né? Ela sozinha assim, ó. O que vocês podem achar? Ou uma ou outra, todas as duas dá perfeitamente aí. É possível afirmar que a fotografia é artística? Eu acho que sim, gente. Apesar de ser uma resposta pessoal, você vê que é uma coisa bem trabalhada, né? Uma coisa que não tirou simplesmente por tirar. E a fotografia destaca a imagem do corpo humano em movimento. Quais as palavras que você associaria a isso? Eu acho que é equilíbrio, eu acho que perfeição, eu acho que é harmonia. Eu acho que, para mim, é tudo do positivo. Mas tem quem acha que não seja, né? E o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase foi dita pelo filósofo Protágoras e coloca o ser humano num ponto muito importante de conhecimento. E o que essa afirmação significa para você? O homem é a medida de todas as coisas, né? Vamos parar, pensar, refletir e responder. O objetivo dessa unidade, gente, é compreender a importância do Renascimento, as transformações socioculturais desencadeadas por ele, conhecer a obra de Gilberto Vicente, e daí a importância do teatro, reconhecer a relevância de Camões, da obra camoniana, no contexto da literatura portuguesa, relacionar o contexto de época dessas obras de Gil Vicente e de Camões. Nós vamos começar com um poema do século XIV e depois de lermos esse poema, nós vamos fazer a interpretação dele. E aí sim começa a acontecer o período clássico, que é o período da literatura, onde o humanismo, onde o humano, onde o ser, ele apresenta manifestações artísticas e literárias típicas do trovadorismo, porém com uma modificação, com uma força maior, aonde a vida em torno dos feudos deixou de ser a principal para uma organização social. É aqui que começa as classes, né? O ressurgimento do comércio, retomada das relações comerciais com a Europa, com o Oriente, e aí começa a atrair basicamente muita gente para participar das guerras religiosas, e aí acaba não se identificando mais com a vida no campo. Muita gente não queria mais viver esse momento, queria agora uma
uma outra situação, que era passar a habitar a cidade, porque lá existia a burguesia, o burguês se tornava o centro da circulação econômica. Com o comércio, gente, em alta, surgiu uma nova classe. É aí que surge a burguesia. Pessoas que enriqueceram com a comercialização de produtos e que se diferenciavam dos senhores feudais e dos servos de um modo de compreender o mundo. Enquanto o feudalismo, as relações eram centradas na vassalagem, como nós vimos anteriormente, os valores cristãos bastante determinados, a burguesia cultivava outros valores, que era uma classe social mais dinâmica, voltada para as trocas comerciais, para a racionalização da existência, para a valorização das potencialidades e conquista do ser humano, e isso aí era o quê? O humano como centro, antropocentrismo, homem, centrismo, centro, o centro do homem. Diferencialmente dos feudos, os burgos não eram autossuficientes. Pelo contrário, eles dependiam da produção de itens de subsistências produzidos no campo. E aí foi isso que gerou essa modificação na organização social das classes. Além da burguesia, as cidades também abrigavam antigos senhores feudais, as quais formavam uma classe cujos hábitos se diferenciavam progressivamente da vida antiga dedicada à defesa de seus territórios e o domínio dos meios da produção agrícola. Tá? Na Idade Média, predominava uma visão teocêntrica, Deus no centro, e depois no humanismo, tá falando homem, ser humano, o ser humano que era o centro das atenções, era uma visão totalmente transformada. Então antes era Deus, agora era o homem que tinha esse poder, esse centro das atenções. E aí não pode questionar o poder da Igreja Católica, que era absoluto naquela Idade Média, mas aí, a partir desse momento, ela começou a sofrer um enfraquecimento. E o homem, com uma concepção medieval da sua existência, agia conforme a vontade de Deus. No humanismo, ele não passou mais a agir dessa forma, e sim a ser senhor das suas próprias ações. Então tinha uma diferença. Quando a Igreja Católica tinha um poder, era absoluto, e aí o homem, ele era, a concepção de existência dele era em cima da vontade de Deus. Depois passou a ser das suas próprias vontades. E aí a gente dá mais uma lida e acha um trecho aqui do eu lírico, né, falando da amada. Ele ressalta a amada, fala muito da cultura clássica. E a gente tem aqui, ó, um olhar literário, que são essas manifestações. Quais são as manifestações do humanismo? Ele trouxe inúmeras novidades, tanto na poesia quanto na prosa. Nós vimos que tinha a poesia popular, que eram as cantigas, nós já vimos lá. E depois que eram recitadas nos salões, e depois o registro desses eventos ao longo da Idade Média. E aí aparece o teatro, que é um evento, que é uma mudança para a corte. Por que poesia palaciana? Vamos ver uma breve caracterização dessas manifestações. Essa era uma. A poesia palaciana mostra perfeitamente que tinha características próprias, contava diretamente essas cantigas trovadorescas, e elas envolviam um público que era de nobreza, não era mais o povo, aquilo não estava voltado mais para o povo, e sim para a burguesia e para o palácio, para a nobreza, né? E aí eram recitadas os saraus, né? Que eram as festas, as resenhas, como vocês falam hoje. E se essa poesia, né, trovadoresca, estava associada à música, estava sempre ligada à música, ela podia ser cantada e bailada. Então era aquele momento de todo mundo, né, dançar, tentar namorar, flertar, sei lá como é que falava naquela época, para poder, o momento que a corte tinha de envolvimento e de como se fosse uma festa, tá? Tinha uma linguagem na poesia que apresentava diferenças das cantigas, era muito mais sofisticada, não era uma coisa que envolvia, apesar de ser espontânea, mas não envolvia tanto a classe mais baixa, então era uma coisa com muito mais requinte, rebuscada, com muito mais glamour, né? Tinha essas crônicas historiográficas, que eram um gênero importante naquele momento, tá? Depois apareceu
o principal. Quem era? O teatro. Durante a Idade Média, por influência da Igreja, a maior parte das representações teatrais era dramatização de passagens bíblicas. Então estava voltada para a Igreja, para a Bíblia. A intenção dessas encenações era transmitir à população leiga os exemplos dados pelas vidas de personagens santos. Muitos desses dramas litúrgicos eram representados depois das missas, em situações de comemorações da comunidade, e aí aparecia em festejo Natal, Páscoa e outro calendário religioso que tinha lá na época. Aqui vai aparecer um poema, nós vamos fazer a interpretação dele, vocês podem continuar fazendo esses exercícios, não deixem de fazer, por favor. E aí a gente agora vai olhar o teatro vicentino. Por que vicentino? Ao longo da Idade Média, gente, as produções dramáticas em Portugal se resumiam basicamente em algumas manifestações do teatro popular e peças religiosas ao redor das igrejas. O teatro, entendido como uma produção envolvendo a escrita de peças e a representação para o público, teve início em Portugal com o dramaturgo Gil Vicente, por isso vicentino. Então essas representações eram feitas para os membros da nobreza e tinha uma relação direta com a cultura e com a sociedade. Não era mais voltada para o público povão, e sim para o público burguês. Esses personagens também tinham um aspecto que merecia muita atenção. Eles representavam grupos sociais bem definidos, basicamente reconhecidos pelo público. E esses personagens eram denominados personagens tipo, nós vimos lá antes, era um personagem que tinha alguma coisa que chamava atenção diferenciado. E ele sempre estava voltado, uma marca importante do teatro vicentino era a moralização. Então ele criticava para chamar atenção, para falar sobre alguma coisa de uma forma indireta, mas pejorativa, né? Afirmando, mostrando de uma forma bem firme a intenção dele da moral, tá? Gênios teatrais, isso aqui é importantíssimo e eu quero que vocês gravem isso aqui. O teatro ele foi dividido naquela época em dois tipos, autos e farsas. Qual é a diferença? Autos, gente, eles vão estar sempre a encenação bíblica, com moral. Então falava sempre de assunto religioso, profano, da igreja. Tá? Aqui tem alguns principais, como o Alto da Barca, nós vamos ver lá na frente, é importantíssimo esse alto aqui, né? E farsas, o que seria farsas? Na verdade é um gênero mais simples, mas que tinha uma espécie de retrato vivo da sociedade. Seus personagens eram muitas das vezes reconhecidos rapidamente pelo público e apresentavam situações cômicas cotidianas. Tá aqui, ó, o velho da horta e assim sucessivamente. Então os autos falavam de passagens bíblicas e as farsas falavam de retratava personagens específicos da sociedade. Agora aqui nós temos a atividade e aqui vem falando um pedacinho do alto do velho da horta, né? Aqui também, ó, a interpretação, e agora a gente vai entrar no Renascimento ou Classicismo. E no século XVI, a Europa chegou a um ponto de profunda ruptura em relação ao pensamento medieval. Acabou aquela coisa antiga e agora era só a vida social com costumes mudados. Houve uma gradativa transição do feudalismo para o capitalismo. Essas mudanças econômicas, políticas, culturais e estruturais, elas caracterizavam perfeitamente esse mundo. Tá? Quais são as ideias fundamentais do Renascimento? A perspectiva antropocêntrica, que era um homem, e a valorização da razão. Grife essas duas aqui, ó, porque é isso que resume o Renascimento. Era o homem como centro e ele valorizava a razão. Não existia mais lugar para emoção aqui, como antes existia, que falava de amor, que falava da mulher, que queria conquista, que queria fazer, que queria mostrar. Não existe mais isso, e sim a razão. Essa foto aqui, ó, é uma foto muito conhecida, tá?
em relação a falar sobre equilíbrio, perfeição, rigor, cultura da forma, como que as obras de arte tinham um papel, exerciam um papel fundamental nessa construção do homem e como ele era representado no mundo, né? Como uma criação perfeita e absoluta. Aqui, olha, tem um outro poema chamado soneto, porque são 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos cada uma, as 2 últimas com 3, que dá um total de 14 versos. Temos a interpretação e aqui mostra o classicismo renascentista em Portugal, tá? Aqui mostra que os portugueses eles expandiram, começaram a ter uma outra visão, que teve muita guerra, teve muito luxo, e aí assim surge com grande influência Sá de Miranda. Foi um escritor importantíssimo da Europa, tá? Ele visitava algumas cidades italianas, estabelecendo esses contatos que difundiam essa poesia. Aqui nós temos um poema dele, a interpretação, e aí vem Luís de Camões. Gente, a obra de Camões, que tem 8.816 versos, que mais conhecida e é conhecida no mundo inteiro são os Lusíadas. Vocês pensam contar uma história, né, de toda a travessia, de todos aqueles navegantes, daquele sentimento lírico amoroso naquele tempo, mostrando em um poema com 8.816 versos e sem sair, todo ele entrelaçado, que quem lê consegue entender que é uma história que foi contada. É perfeito. Um homem de uma inteligência brutal e já naquela época, né, ele era diferente. Tá? Então aqui fala, olha, aqui ó, o poema Os Lusíadas, publicado em 1572, corresponde à parcela épica dessa poesia. Ao escrever, ele não apenas narrou a grande aventura dos portugueses, lançando-se ao mar em busca de glórias, mas colaborou para a construção da história do povo português. Seja pela incorporação das narrativas heróicas do passado, ou seja pelo testemunho dos grandes navegantes que cumpriram um papel de desbravar o mundo. Foi isso que ele fez, tá? Então, muito interessante, muito surreal o que ele fez Os Lusíadas, tá? E aí aqui, vocês vão dar uma lida, aqui vem um outro poema, e a gente está chegando agora ao final, que é a parte das atividades em relação a isso, com 2 poemas também, interpretação. Então vocês continuem fazendo, e aqui a gente vai organizar as ideias. De um lado tem um humanismo e do outro tem um classicismo. Aqui fala do ser humano, aqui fala da razão e da observação. Aqui fala do antropocentrismo, o homem no centro. Aqui fala da razão, racionalismo. Aqui vai valorizar ainda a cultura greco-romana, e aqui tinha o equilíbrio, o culto à forma, o rigor e a perfeição, o homem perfeito. E aqui ainda estava voltada ainda à mitologia, aos heróis, ao que manifestava, né, naquela época. Aqui aparece a poesia, olha, quais são essas manifestações? Palaciana, o teatro vicentino e as crônicas historiográficas, né? No teatro se divide em farsas e autos, e no classicismo aparece Camões, com a lírica, que era a música, e a épica, que era a literatura escrita, principal dele, Os Lusíadas, tá? E aqui termina com a hora do estudo, que vocês vão fazer em um outro momento, ok? Um beijo carinhoso para todo mundo. Me desculpa alguma coisa, porque já está de noite. Eu estou desde manhã gravando, tá? Obrigada. Daqui a pouco a gente está junto de novo.